Bom dia, o programa Simplesmente Amigas está começando. Você deve estar estranhando que eu estou aqui sozinha. Realmente, hoje a gente fez uma conversa proposital, porque é uma conversa bem intimista. Tu vai perceber que o testemunho de hoje traz algo muito lindo. Nós vamos falar sobre o perdão. E foi uma conversa mesmo só eu com a pessoa, porque tem muitos segredos que foram revelados. Você não pode perder, o programa Simplesmente Amigas já está começando. Muitas famílias hoje têm sofrido numa área que realmente toca qualquer pessoa. Quem não tem problema na área do perdão? Quem muitas vezes não passou por uma falta de perdão na sua vida? Ficou imaginando, não, aquela pessoa não perdoa o que ela fez pra mim. Aquela outra, não quero mais nem olhar na cara. Perdoa, mas nunca mais quero ver. Quem nunca proferiu essa frase ou até pensou? Em razão disso, muitas famílias têm se separado, dificuldades têm entrado nos lares, vizinhos não se olham mais no rosto. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem um testemunho fortíssimo nessa área. E você vai ser impactado pela história da Shame. Shame, obrigada por ter vindo, querida Shame Fortunato, que já se tornou uma grande amiga, né, nos bastidores. E ela tem uma história, gente, que realmente me impactou. Primeira vez que eu ouvi, né, Shame, lá na sala de casa, a gente conversando, né, foi uma história que me impactou. E eu queria que a Shame começasse a contar, Shame, como é que foi assim? Às vezes a gente olha assim, a pessoa passou por isso, passou por aquilo, mas você teve uma infância boa. Como é que foi a tua infância? Me conta como é que foi o ambiente que você nasceu, a casa que você nasceu, como é que era a tua vida? Então, desde quando eu nasci, né, eu nasci uma família. Quando eu comecei a me entender, assim, né, que eu era criança, eu comecei a entender eu comecei a entender as coisas, né, que a gente começa a crescer. E o ambiente onde eu vivia era um ambiente, assim, muito de brigas, um ambiente de... todo dia tinha uma discussão, todo dia tinha problemas. E muitas coisas, assim, eu fui crescendo nesse meio de bombardeios, assim, né? E uma das coisas, assim, que às vezes me chamava atenção, às vezes eu via outras famílias, né? Se dando tudo bem, pessoas, né? Isso me chama muita atenção e às vezes eu perguntava, mas por que minha família não é assim, né? Desse período de criança, nesses momentos difíceis, de lutas, de discórdia, brigas, né, na minha casa, eu comecei assim a crescer uma criança assim meio rebelde, né, uma criança com problemas, né. E gerou algo no teu coração. Começou a gerar algo diferente. Começou a gerar pelo ambiente que eu vivia, que era um ambiente todo destruído, que era um ambiente assim que não tinha como viver como uma criança, crescer uma criança saudável. Emocionalmente saudável. Emocionalmente. Então dali começou a gerar muitas mágoas, começou a gerar muitos rancores, né? O meu coraçãozinho, né? A gente acha que é criança, né? Às vezes não está enxergando, né? Os pais, a família, né? Acha que pela criança não estar ali brincando com o carrinho ou algo parecido, acha que não está vendo, que não está entendendo, mas ela entende. E ela vai absorvendo, porque a criança é muito inteligente. Então, ali naquele momento, eu absorvia o que estava no ambiente. Aquelas coisas ruins que eu vivia. E o que você enxergava assim dentro de casa, no relacionamento dos teus pais, por exemplo? Eu enxergava... tipo assim, eles não se brigavam muito. Muita discussão, muita discórdia, né? E por vários fatores, assim, e aquilo ali na minha cabeça, como criança, não entendia. E aquilo ali foi trazendo algo assim muito forte, começou a crescer uma raiz que vinha lá da minha alma, assim, né? De rancor, de tristeza, de não entender, insatisfação.
era para ser um lugar maravilhoso, né? Era para ser um lugar onde que era bom de estar, né? De viver ali, mas não era. Então aquilo ali me deixava muito triste. E como é, você tinha irmãos, Sheimi? Tinha irmãos, nós somos em 3, né? 3 irmãos. Agora nós somos em 2, né? Meu irmão mais novo, né? Uhum. E então ao decorrer fui crescendo na minha adolescência, né? Aí eu comecei de criança a gente passou para ser adolescente, então aí as coisas já é uma fase difícil, né? Já é uma fase difícil e as coisas começaram a piorar mais ainda, porque aí você já se torna um adolescente, aí eu já comecei a me tornar mais rebelde ainda. Comecei a ter uma identidade, um caráter todo deformado, um caráter pela uma vida familiar destruída que eu tinha, começou a ter várias reações, né? Porque toda ação gera uma reação, né? E as minhas reações eram todas ruins. Agressivas. Eu me tornei, uma coisa interessante que você falou, assim, eu me tornei muito agressiva, assim, eu era muito agressiva, assim, uma pessoa ao ponto de muitas vezes a minha mãe, meus familiares diziam assim, meu Deus, né, tão nova e com um coração tão duro, um coração ruim, um coração maldoso, né, então assim, e até eu mesmo, eu não me suportava, tinha vezes assim que eu sabia que, assim, meu Deus, eu com pouca idade, mesmo sendo adolescente, mas não conseguia nem eu mesmo me suportar. De tanto rancor, tanta mágoa, tanta tristeza, por vários fatores, né? Porque aqui eu só estou falando assim por cima, mas são pontos que vão te marcando, vão trazendo raízes, vai crescendo, aquilo ali vai crescendo, até eu me tornar o que eu tinha me tornado, né? E chegou um ponto na tua adolescência que você teve um abandono. Isso. Aí, apesar de ter toda uma família toda desestruturada, né? Eu sempre amei os meus pais, né? Imagina, não tem como. Não tem, né? Os meus irmãos. Apesar de essa vida toda atribulada, quando eu tinha os meus 12 anos, o meu pai, que eu amava muito, né? E amo, ele foi embora, se separou. Com 12 anos? Com 12 anos. Então, assim, isso trouxe mais coisas dentro do meu coração, né? Ele foi embora, né? Então ele foi embora e aquela figura homem, assim, que eu tinha aquela referência dentro da minha casa, aquela coisa assim, foi embora, né? Então ali é onde foi mais um marco, né? Foi mais uma destruição, porque quando uma família, a base de tudo hoje é a família, né? E quando a família é destruída, o filho vai para um lado, a mãe vai para o outro, o meu irmão vai, né? Então cada um tem vai tudo por água abaixo, né? Porque a base é a família. Então eu não tinha essa base. Bom, a gente vai ter que parar por aqui, Sheimi, que já deu o primeiro bloco. Uhum. E, gente, o testemunho está apenas começando. Vocês não sabem o que está por vir, né, Sheimi? Eu sempre brinco, cedo do próximo capítulo. Então não saia daí, Simplesmente Amigas volta já. Voltando então ao programa Simplesmente Amigas de hoje, nós estamos conversando com a Sheimi Fortunato, que tem um testemunho fortíssimo na área do perdão. Estava contando para nós, né, Sheimi, que você cresceu num ambiente de bastante dificuldade relacional, né, brigas de pai com a mãe, né, um ambiente bem difícil e que cresceu algo muito forte em você, né? Tu cresceu uma criança e uma adolescente com muita revolta. Certo. Até que foi onde a gente parou, né, que você tinha referência de um pai, mesmo assim você amava, mas com 12 anos o teu pai te abandonou, né? Abandonou a casa, na realidade, né? E acabou saindo de casa. E a partir daí, como é que foi? Desestruturou mais ainda a família, né, Sheimi? Que dificuldade que foi tudo isso, né? Foi. Então, aí... Então, desde quando eu nasci até os meus 12 anos, então já foi bem complicado, né? Como eu comentei aqui. Aí, quando meus 12 anos, os meus pais se separaram, então foi outro baque.
né? Então foi outro baque, como eu falei, ele foi embora, né? Essa figura homem que eu tinha, né? Todo o amor que tinha dentro de mim, relacionado à figura homem, que estava o meu pai, e ele foi embora. E ali começou outra situação que eu, com meus 12, 13 anos, 14, eu tive que amadurecer Demais. de uma forma extraordinária, que era uma coisa que era para mim ter uma adolescência normal, estudar, viver aquele momento que é o normal de uma pessoa, né? E então eu comecei a ter responsabilidades. Comecei a trabalhar cedo, comecei a ajudar dentro da minha casa, sustentar. E de repente, quando eu vi, eu estava sendo, junto com a minha mãe, liderando toda uma casa que não era responsabilidade minha, que era responsabilidade dos meus pais. Uma fase da tua vida foi furtada, foi roubada. Isso, então foi... Então, com isso, me trouxe mais revolta, mais indignação, né? Eu dizia assim, meu Deus, por que eu nasci? Pra que, né? Pra que vinham essas perguntas, né? Por que eu vim ao mundo? Pra que tanto sofrimento? Né? Por que tem que ser as coisas assim? Eu tinha que fazer, tive que trabalhar, tive que cuidar da minha mãe, ser um pilar para ela, ser forte, para os meus irmãos. Ajudar a sustentar. Ajudar, assim, a sustentar minha casa, minha família. Além de eu amadurecer, as pessoas achavam que isso estava sendo bom para mim, mas não estava sendo. Imagina. Né? Porque você queima etapa, né? No meio do caminho, né? Isso. Então, assim, não estava sendo assim, estava sendo assim, algo muito pesado de se carregar. E como eu não estava preparada, porque a gente uma adolescente, né? Eu não esperava que tudo isso ia acontecer na minha casa, na minha família, né? Então ali eu tive que ter responsabilidades. Então começou a trazer aumentar mais aquilo que eu já tinha. Aquele nervoso. Ao ponto assim de iras fortes, de ser uma pessoa ruim, de ter pensamentos ruins com as pessoas, de ser agressiva, de ser grossa com as pessoas, de não ser eu era muito rebelde, assim. Eu cheguei a um ponto de eu chegar em casa, minha mãe chegar para os meus irmãos e dizer assim, olha, vocês ficam na hora do almoço, né, que é uma hora tão boa, né, tão importante de a gente curtir a família, né, que é um momento tão bom. E só que eu não tinha isso, né, no meu lar, nunca tive isso. Então aí eu lembro quando eu tava chegando do trabalho, eu lembro que isso me marcou muito. Ela disse assim pra mim, ela disse assim pros meus irmãos, e você escutou? E eu escutei, então isso me marcou muito, né? Então são coisas que são pequenos detalhes que mais machucam mesmo o teu coração, a tua alma, pequenas frases que você escuta, né? E então são coisas que aí eu chegando para almoçar, e ela disse assim pros meus irmãos, né? Agora vocês ficam quietos, vão comer quietinho, porque, né, como é que ela citou? Ela citou assim, eu era tão agressiva, tão forte, assim, tinha um temperamento tão forte que ela chegou a citar assim, vocês ficam quietos porque o monstro está chegando, porque senão a briga vai ser ruim. Eu quero paz na hora do almoço. Nossa, era uma coisa realmente muito incontrolável. Incontrolável, Então, assim, a minha família, os meus tios, todo mundo, assim, olhavam pra mim, assim, e eles viam que que vai ser dessa, né? O que vai ser da Sheime, né? E tu tinha aquele referencial de pai, e você transferiu esse referencial de pai para outra pessoa. Isso. Então, aí, quando meu pai foi embora, né? Como eu comentei, eu disse que o meu amor que existia dentro de mim, da figura homem, foi do meu pai, né? Então ele foi embora. E então o restante, né? Porque no meio do caos, né? No meio de toda ainda raiz de mágoas, tristeza, rancor, de coisas ruins que estava cada dia crescendo dentro de mim, ainda tinha um pouquinho de amor, assim, né? Tinha um pouquinho ainda, tinha um... Então aí o restante desse amor que existia dentro de mim, na minha adolescência, eu coloquei em cima do meu irmão mais velho,
né? Ele era o teu referencial. Ele era o meu referencial. Então, o resto do amor que tinha dentro de mim, eu coloquei na figura homem, que era o meu irmão. Só que, infelizmente, né, E aconteceu algo ali. Aí aconteceu outra... Mais um baque. Mais uma tragédia na minha família. E realmente acho que foi a maior de todas, né, Shane? Foi a maior de todas, que ali foi foi assim, crucial foi fatal, assim, pra eu realmente me transformar uma pessoa, assim, irreconhecível. Irreconhecível. Nessa parte de perdão, E você pode contar pra gente como é que foi um pouco sobre isso? Posso. Então, aí, eu distribuí todo o meu amor, né, pro meu irmão. E quando eu tinha 17 anos, né, já caminhando, dando continuidade na vida que eu tinha, né. Então, aos meus 17 anos, o meu irmão, ele mataram meu irmão, né. Mataram meu irmão e de repente foi... Meu irmão trabalhava num setor e ele foi fazer uma volta de moto lá em Gravatal e era época de Natal, né? E aí o policial parou o meu irmão, né? E pediu o documento, tá? E meu irmão pegou, entregou o documento, só que o patrão do meu irmão na hora ali errou os documentos de entregar, era um documento de carro, meu irmão tentou explicar pra ele, aí o policial pegou, ficou escutando. E disse assim, olha, é o seguinte, se o Papai Noel deixar um trocado, você passa. Aí o meu irmão pegou, deixou um trocado, e chegou no serviço dele e pediu pra ele... Aí meu irmão disse, eu posso ligar, eu posso te pagar amanhã, assim, tá. Aí o patrão dele, pode? Não, disse que não, ele não, disse que podia, mas que não gostou dessa situação. Aí ele ligou, falou para um tio dele, aí o tio dele ligou para cá de central de Tubarão da polícia. Então aí pegou o policial na hora, o policial já tinha 4 processos e meu irmão seria o 5º. Vamos então encerrar por aqui, porque a gente já volta, gente. Essa história é bem interessante, né? E tem um final muito feliz, então não sai daí, simplesmente amigas, volta já. Voltando então ao programa de hoje, a gente está com uma pessoa aqui, a Shane Fortunato, contando, né, da história da família dela e do testemunho dela, o quanto foi forte essa questão do perdão. Estava contando pra gente, Shane, que o teu irmão realmente, né, Não, eu vou voltar para ela. Estava contando pra gente, Shane, que o teu irmão foi morto, né, que infelizmente ocorreu essa fatalidade. E você estava no meio do fato, né? Que realmente o policial parou ele, pediu um dinheiro para ele. Ele acabou pagando, mas o patrão dele não gostou disso, né? E levou a fundo essa história, né? Foi investigar a história. Isso. Então o patrão dele foi investigando e foi porque achou isso injusto, né? Foi atrás, o patrão até tentou fazer algo, né? Para ajudar nesse sentido, tá? Porque não foi algo muito... E de repente esse policial já tinha 4 processos e o meu irmão era o 5º, era uma testemunha-chave. Aí o policial começou a perseguir o meu irmão, ele foi afastado, né? Aí o policial começou a perseguir o meu irmão, começou a dizer que dava tantos... Coagir mesmo. Dizer que dava tantos, para ele não testemunhar contra, e começou a perseguir. Aí o meu irmão teve uma oportunidade de ir embora para São Paulo, né? O meu irmão ficou 2 anos lá, se passaram 2 anos ainda do acontecido, né? Imagina. E meu irmão foi embora para São Paulo, ficou 2 anos lá, vinha 2 vezes ao mês, né? E eu até na época, né? Eu lembro que a gente comprou vários telefones, porque na hora que a gente queria conversar, era todo mundo, né? Era eu, minha mãe e meu irmão, né? Então era uma bagunça assim no telefone, tá? Então se passaram 2 anos, ele foi, tá? E vinha 2 vezes ao mês e de repente ele retornou. Aí quando retornou, o policial já tava com os processos andando, assim, descobriu e começou a perseguir o meu irmão de novo. E ele na época ele tinha 21 anos,
muito novo, né? Tinha um futuro grande pela frente, tinha sonhos, né? Nós sonhávamos juntos, né? E eu sei que o policial começou a perseguir o meu irmão, perseguir até que um certo dia o telefone da minha casa toca. E o meu irmão mais novo, que tinha 12 anos na época, atende. Aí o policial, eu gostaria que o Andrei estivesse aqui na Unisul, tá. Aí o meu irmão mais novo passou o recado pro meu irmão, que é o Andrei. Aí o meu irmão foi lá na Unisul. Com o teu pai? Foi sozinho. Aí quando chegou lá era o policial. Aí o meu irmão novo, não sabendo resolver as coisas muito direito, ligou pro meu pai foi até lá e ali eles começaram a conversar, daqui a pouco começaram a se discutir. Aí no meio dessa fatalidade, no meio de tudo isso, o policial sacou a arma, né? E quando sacou a arma, mirou no meu irmão. Aí atirou. Quando atirou, o meu pai se joga na frente dele, do meu irmão, para proteger, né? Ou quem sabe até morrer no lugar do meu irmão, para proteger o meu irmão, né? E aí ali foi outro marco que aí foi assim, como é que eu vou te dizer? Foi terrível assim para minha casa, para minha família. Meu irmão morreu na hora, né? A bala pegou bem no coração do meu irmão. A bala atravessou meu pai e pegou no coração do meu irmão. E ali começou outro processo. Um processo que eu não desejo assim para ninguém. Sheimi, realmente foi uma tragédia muito grande, né? E a gente olha toda essa circunstância, mas até que aconteceu uma coisa boa. Né? O que aconteceu que mudou toda essa história, né? O que foi? Então, até que, né? Essa frase muito forte, até que um dia eu encontrei o Senhor Jesus, né? Uma pessoa falou de Jesus para mim e eu comecei a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Jesus que muda a nossa história, muda a nossa vida. E ali começou um processo na minha vida. Começou um processo de cura, um processo de libertação, um processo que é onde o Senhor entrou na minha vida e começou dia após dia a limpar o meu coração, limpar a minha alma, começar a transformar a minha vida. Até porque se a gente vê você hoje, a gente não diz que você é uma pessoa, foi um dia uma pessoa irada. É outra pessoa. É verdade, é verdade. E de repente, Deus começou esse processo, Deus entrou na minha vida, eu deixei Ele entrar, né? Isso é importante. Isso é algo que quando você deixa o Senhor entrar, Ele vem, muda, transforma toda a tua história, né? Então foi um processo de mudança, de transformação, e eu fui me preparando, o Senhor foi me preparando, até que um dia eu estava trabalhando. Isso que eu quero que tu conte, que é demais isso. Até que eu estava trabalhando e eu fui entregar algo. E eu estava indo, de repente o Espírito Santo me pediu para me virar à direita e eu não queria, mas por que é mais perto? De repente eu virei. Aí quando eu virei, eu encontrei a pessoa que matou o meu irmão, né? Que matou o meu irmão. E quando eu estava chegando perto dele, ali eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte na minha vida. E fui chegando. Quando eu cheguei perto dele, meio que se armou. Ele já te reconheceu? Ele me reconheceu junto com a esposa ficou muito nervosa. E ele se armou, tá? E ele tava com o braço quebrado e eu disse assim, o que aconteceu contigo? Ele assim, muito grosseiro, né? Porque ele se armou, né? Essa situação difícil também pra ele. E ele disse assim, eu caí do banheiro, tá? Aí eu assim, tu sabe quem eu sou? Ele disse, sei, né? Muito... assim, eu sei. Mas ele assim, não, que bom que tu sabe, porque eu vim aqui, botei a mão no ombro dele, disse assim, eu quero te dizer que Jesus, ele te ama, que ele tem um plano na sua vida. E que eu libero hoje o perdão sobre a tua vida. Você não vai carregar mais esse pecado, esse fardo nas tuas costas, de ter matado o meu irmão, de ter... a gente ter passado muitos sofrimentos pela morte dele. Então eu quero te dizer que a partir de hoje você está perdoado, você está livre. E eu quero te dizer assim que Jesus, ele te ama, tem um plano na sua vida, quer mudar toda a tua história, como ele mudou a minha. E ele chorava, eu também chorava, a gente se abraçou. E foi algo assim que
um marco na minha vida, assim, foi um divisor de águas, assim, quando realmente eu consegui botar em prática aquilo que Jesus nos ensina, né, que é perdoar. E hoje a tua família toda. E hoje, né, para honra e glória do Senhor Jesus, a minha família hoje são todas, eles são convertidos, né, a minha mãe serve o Senhor, o meu pai, o meu irmão está no processo também. Hoje, tudo aquilo que passamos, assim, não lembro mais, porque a palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito, né, que fala assim, melhor é o fim das coisas do que o começo. Aleluia. Né? Então, assim, hoje eu vivo uma vida assim que eu nem lembro mais daquilo tudo que eu passei, dessas lutas, essas coisas, assim, não lembro mais, porque quando Jesus ele entra, ele transforma por completo. Amém. É possível, né, Sheila? É possível. É possível perdoar. É. Se você está em casa agora falando, eu não perdoo tal pessoa, é possível, gente. Uma morte pode ser perdoada. E Deus pode transformar a circunstância de uma casa inteira, porque o perdão entrou. Gente, o programa acabou, não temos como falar mais nada, né? Mas Jesus, o amigo verdadeiro, quer te encontrar, quer te abençoar, quer mudar a tua história e quer te mostrar que existe possibilidade de viver uma nova vida com Ele, né, Sheila? E você é prova disso, a tua família é prova disso, né? Bom, as amigas ficam por aqui, mas o amigo verdadeiro, Jesus Cristo, te acompanha todos os dias e quer estar contigo todos os dias da tua vida. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Sadness, you just call my name.